começando Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Vivemos em um mundo em que a maioria dos países utiliza um modelo energético baseado no consumo de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão. E você pode perguntar, qual é o problema com esse modelo? O principal problema é que esses recursos, além de esgotáveis, causam enormes danos ao meio ambiente. Hoje, para não comprometer ainda mais a nossa qualidade de vida, o que se discute são as alternativas, modelos energéticos que poluam menos e provoquem menos impacto ambiental. Estamos falando de energia limpa. Ela pode vir do sol, do vento, das marés, do lixo orgânico ou de plantas, como a mamona e a cana-de-açúcar. Para falar sobre energia limpa, Eleazar Volpato, professor da UNB e engenheiro florestal, e Albino Rodrigues Alvarez, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e economista. Boa tarde, professor. Boa tarde, Albino. Boa tarde. Eu queria conversar com você, Albino. Todas as energias limpas são sustentáveis, mas não necessariamente renováveis. Como é que funciona isso? Eu diria que são dois conceitos que se aproximam muito, né, e às vezes se confundem um pouco essa questão das energias limpas e das energias renováveis, né? Quando a gente fala em energias limpas, em geral o foco é aquela energia que, dadas as circunstâncias do mundo atual, onde nós discutimos muito a questão, principalmente da emissão de gases de efeito estufa, né, são aquelas energias descarbonizadas, né, que de alguma maneira não impactariam ou impactariam muito pouco esse quadro de energias, esse quadro dos gases de efeito estufa que se acumulam na atmosfera. Descarbonizadas, que não emitem dióxido de carbono, é isso? Fundamentalmente, ou metano, né? Fundamentalmente esses dois gases. Já, em geral, elas são renováveis, a gente pode dizer. Quer dizer, renováveis é um conceito que se prende a... Quer dizer, ele tem um outro caminho, né, pelo qual ele surge. É a ideia daquele recurso que, em tese, seria inesgotável. Né? Inesgotável dentro de parâmetros, dentro de algumas circunstâncias que nós vivemos aqui dentro do planeta Terra. Por exemplo, em tese, né, a energia fóssil, nós alcançamos esses, por exemplo, os grandes horizontes petrolíferos que foram acumulados há dezenas, centenas de milhões de anos atrás. E nós os exploramos. Né? No nosso tempo, né, dentro do tempo da atividade econômica humana, esses recursos não vão se renovar. Né? Uma vez explorados, eles se esgotam. Quando nós plantamos cana-de-açúcar e colhemos e a transformamos em álcool, né, em tese, o que acontece? Nós estamos capturando carbono da atmosfera, utilizando a energia solar, produzindo um combustível, e no próximo ciclo produtivo nós poderemos fazê-lo novamente. Isso acontece com o ciclo dos ventos, das marés, com a energia hidrelétrica. Né? No caso, eu ia perguntar para o senhor agora, a água, por exemplo, é limpa, mas ela chega a ser sustentável, porque ela é um recurso esgotável também, não? Não esgotável se nós mantivermos as condições ambientais equilibradas, né, vamos dizer assim. Nesse contexto, a gente poderia dizer que a questão de possíveis problemas na área da energia provinda da água, né, seria, primeiro, na questão de utilizarmos um reservatório muito grande. Então, hoje a tendência é encontrar tecnologias, equipamentos que usam, vamos dizer, praticamente água corrente, né, deslocando, provocando quedas, né, de uma forma que não seja necessário impactar o ambiente com a ocupação de grandes extensões, né? Vamos dizer assim, esse seria um problema. Agora, por outro lado, né, vamos dizer assim, as florestas nesse contexto, para manter o equilíbrio, elas são fundamentais, né, não só depende do equilíbrio delas, mas elas são um elemento fundamental do sistema ambiental atual, né, e as florestas oferecem uma contribuição, né, sobre a qualidade, sobre a regularidade da vazão e contribui também para auxiliar o ciclo das águas como um todo, né? A nível macro também, logicamente, que é uma parcela de contribuição, né, no ciclo das águas como um todo. Albino, as energias sustentáveis, elas estão diretamente ligadas às mudanças de clima? Eu diria que o debate da importância de se buscar energias renováveis, energias limpas, foi muito impulsionado
pelos estudos científicos que têm apontado com muita força a possibilidade de nós estamos, da atividade humana estar induzindo uma alteração no clima global, exatamente, num ritmo muito mais acelerado do que se poderia imaginar por um ciclo natural. Né? Eu gostaria de destacar, né, que o Brasil, quer dizer, porque como muito bem foi levantado aqui no começo da nossa chamada, né, quer dizer, globalmente as energias não renováveis são majoritárias francamente. Né? Quer dizer, se a gente pudesse pegar uma matriz energética global, e principalmente nos países ditos desenvolvidos, né? O petróleo, o carvão, o gás natural, né? Eles têm um peso muito grande, eles são francamente majoritários. Mas o Brasil, né? Nesse sentido, ele está muito bem colocado, né? Ele tem um ponto de partida muito bom, porque dada a nossa dotação de recursos naturais, nós já temos de saída uma matriz energética que, comparativamente, a gente pode dizer, a grosso modo, 50% de energias renováveis, 50% de energias não renováveis. Até por conta que nós, durante muito tempo, por exemplo, nós importávamos todo o petróleo. Então, o nosso modelo não foi muito por aí. Então, o Brasil, nesse sentido, tem algumas vantagens quando se fala nesse assunto. Vou aproveitar e chamar o nosso VT. Buscar novas fontes de energia limpa e sustentável é um desafio mundial. E o Brasil tem se destacado no cenário internacional. Confira. Nos últimos 20 anos, diversos países conseguiram promover mudanças significativas em seus mercados energéticos. E no Brasil, a situação não é diferente. De 5 anos para cá, o crescimento foi de 81%. Só em 2010, o país investiu mais de 7 bilhões de dólares no setor. O Balanço Energético Nacional consolidado, a partir de 1970, ele tem sido feito, tem sido editado, e a gente observa um crescimento, por exemplo, produtos da cana-de-açúcar, que era quase nada e hoje representa algo em torno aí de 19% desse balanço. Né? Dos recursos destinados à energia limpa no Brasil, 40% foram para os biocombustíveis, 31% para energia eólica e 29% para outras fontes renováveis. Nós temos 45% dos energéticos renováveis, né, compondo esse balanço nacional. Desses renováveis, nós temos aí a lenha, nós temos os produtos da cana-de-açúcar e a energia hidrelétrica. Além desses três, que são os principais, nós temos alguns outros de menor escala. Investir em políticas energéticas alternativas pode ser a solução para diversos problemas ambientais no campo e na cidade. Se você observar, por exemplo, uma energia alternativa que é o bióleo, é uma política interessante do ponto de vista da criação de empregos, do ponto de vista da fixação do homem do campo, né? Porque é uma política que tenta envolver o pequeno produtor rural, né, nessa política energética. Isso é muito interessante. Então, além de você estar contribuindo para o meio ambiente, você está possibilitando a criação de empregos locais que às vezes não havia tanto emprego assim para a população, e você, consequentemente, vai ter uma melhora de vida desse pessoal no campo. Né? Professor, é isso mesmo? Nós temos aí alguma coisa que muitas vezes falar em uso de energia limpa a partir das florestas pode ser um tabu, mas evidentemente no primeiro momento, devido ao próprio estágio de evolução das pesquisas, das técnicas de produção de energia, vamos dizer, limpa, né, vamos dizer, a partir das fontes renováveis e das plantas, no caso, as florestas. As florestas, nesse contexto, oferecem algumas vantagens, né, que muitas vezes não são levadas em conta. Primeiro, é que, por exemplo, quando se utiliza cana-de-açúcar, mamona ou outras fontes, né, você retira a biomassa da área e nunca mais você a repõe. É um primeiro ponto. Ao nós utilizarmos, e são culturas sazonais, quer dizer, precisa de reservatórios em depósitos para manter o ciclo da produção. Veja aí o problema do álcool, do preço do álcool atualmente. No caso das florestas, no caso a produção de álcool etílico, no caso da madeira, ainda a tecnologia está um pouco, está se pesquisando ainda, mas o metanol, né, e outra forma de uso da madeira, e daí transformando em energia, por exemplo, energia elétrica, gás e outros materiais, oferece a vantagem de você manter, no ponto de vista da energia limpa. Quando se fala em energia limpa, é a questão, se fala em energia limpa pensando na emissão de CO2 na atmosfera. Nós mantemos o estoque na área, quer dizer, não precisamos liberar o CO2 para depois manter um estoque menor e reutilizar
através da produção do óxido de cana-de-açúcar, mantivemos, quer dizer, o estoque igual, não afeta o meio ambiente, e ao mesmo tempo as florestas continuam prestando grande parte dos serviços ambientais. Eu não digo se for o caso de um plantio, né, que contribuiria com a questão da biodiversidade, por exemplo, mas oferece os outros serviços, do ciclo das águas, como nós já nos referimos, favorece a questão do sequestro de carbono, não emite de fato mais nada, né? Agora, evidentemente que nós podemos, ao falar de energia limpa a partir de fontes renováveis, no caso de biomassa, nós temos que pressupor, isso é condição sine qua non, vamos dizer assim, o manejo sustentável dessas áreas. Um outro aspecto relevante e importante é que, ao utilizarmos espaços territoriais de forma econômica com as florestas, nós vamos evitar e sustentáveis, evidentemente, né? Essas técnicas todas são perfeitamente dominadas, e há séculos, eu diria, né? Pelo menos 2 séculos na área da engenharia florestal, no mundo, não aqui é recente, né? Mas ou seja, de forma renovável, ou seja, nós temos vantagens econômicas, porque as florestas, vamos dizer, são fontes de sumidouros naturais de impactos e não emite impactos. Acontece, seria uma coisa mais do bem. Evidentemente que tem a questão econômica para dominar, né? Mas se nós colocarmos na equação os danos e os benefícios, a questão da segurança do emprego, evitar sazonalidade, uma série de coisas, seria possível encontrar um patamar, né? Isto, a madeira é utilizada hoje na Europa, né, como uma alternativa ao uso. Eu concordo muito com essa sua visão, inclusive quando o senhor aponta essa questão, porque a palavra energia limpa poderia levar a gente a pensar em panaceias, né? Mas cada uma dessas opções, quer dizer, não é que ela não tem, todas elas têm impactos, vantagens e desvantagens. Sim. O professor aqui entrou muito por a questão da biomassa. Todas elas, por exemplo, o Brasil tem uma matriz, principalmente de energia elétrica, baseada nas hidrelétricas. Elas é uma energia limpa? Podemos dizer que sim, mas ela, no sentido de uma emissão, não emissão de CO2, alguma emissão de metano, mas menor, de qualquer maneira, do que ao que tudo indica dos combustíveis fósseis. Mas elas têm esses impactos, por exemplo, de alagar grandes áreas de florestas. A energia, por exemplo, que é algo que cada vez mais se torna uma realidade no mundo inteiro, e que eu acredito, sou aliás um entusiasta, acho que é um caminho pelo Brasil, tem grande potencial. Mesmo ela tem impactos. Mesmo com todo o avanço tecnológico, ela impacta, por exemplo, em questão de imigração de aves, em questão de poluição, ela ocupa poluição auditiva, porque gera um barulho. Então, toda intervenção humana, né, significa impacto. Então, nesse sentido, significa que a pesquisa de soluções de vantagens e desvantagens é crucial, né? Quer dizer, então esse ponto eu acho que sempre é muito interessante levantar. Nós temos que incluir no cálculo econômico, vamos dizer, dar crédito aos benefícios ambientais de uma atividade do álcool, e cobrar os danos ambientais daquela atividade. A equação tem que fechar, tem que ser seguro, estável, duradouro, né? No caso, por exemplo, o conceito de energia limpa, às vezes começou devido à questão da emissão de CO2. A energia nuclear não emite CO2, no entanto, é altamente perigosa e poluente, né? Então, a energia... Tá. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais meio ambiente por inteiro.